o Supremo levou em conta uma situação bem simples. Quando se fez a Assembleia Constituinte, o objetivo da Assembleia Constituinte era se fazer uma sociedade onde as pessoas fossem tratadas com igualdade, onde não houvesse preconceito. Ora, se o princípio dessa Assembleia Nacional Constituinte, que originou a Constituição Federal de 1988, era justamente preservar a dignidade do ser humano ser tratado com respeito, ser tratado com igualdade, sem preconceito. Ora, se no texto constitucional o legislador, no princípio fundamental dessa Constituição, disse que todo ser humano tem o direito de viver com dignidade, a interpretação lógica mais razoável de se ter é que a decisão do Supremo foi absolutamente correta e de que será ampliada essa proteção do Estado. Não resta a menor sombra de dúvida. E isso daí vai se fazer o seguinte, isso tem um reflexo danado, porque você veja bem, às vezes a pessoa vivia em união estável com um companheiro, né, numa relação homoafetiva, e nessa relação homoafetiva, essa pessoa que vivia durante 30 anos não tinha direito ao previdenciário, não tinha direito a uma série de coisas, não tinha direito aos bens, não podia, se quisesse, se o companheiro estivesse doente, às vezes não podia nem ficar no quarto acompanhando, porque não tinha uma renda. Mas até incluir como família no plano de saúde. O senhor falou em princípios, eu achei bastante interessante, eu estive lendo os votos, né, até escrevi, né, para o Jornal Completo uma coluna sobre essa decisão, e achei muito interessante, escrevendo essa coluna, eu achei muito interessante um princípio, onde, lógico, eu não sou muito tempo formado, não tenho muito tempo de estrada na advocacia, mas um princípio que desde a Constituição de 88 eu não tinha visto ainda, né, porque a gente, por mais de pouco tempo formado, a gente estuda, pega votos, o voto do Lewandowski, quase todos os ministros, o direito à felicidade. Sim, é um direito personalíssimo. Né? Personalíssimo. Eu nunca havia visto assim, um voto, né, de um ministro do STF falando que assim, uma das conclusões da pessoa ter o direito a viver, né, eu acho que com dignidade, como o senhor falou, está esculpida a Constituição, mas é o direito da felicidade. Exatamente. Que a pessoa vai ter. A sociedade, respeitar a pessoa como casal, como... Você não pode violentar esse direito do cidadão ser feliz. Você não pode violar esse direito. Então, a partir do momento em que o cidadão tem o direito, se a Constituição diz a ele que ele tem o direito personalíssimo de ser feliz, de ter a sua vida privada respeitada, né? A sociedade tem que entender que isso daí é um direito constitucional e que foi, hoje já não tem mais dúvida, porque hoje a gente está falando sobre um fato que já foi decidido, que já há uma pá de cal sobre esse questionamento. O que vai agora começar a ser discutido é com relação aos desdobramentos desse direito, o que vai facilitar nas adoções entre casais homoafetivos, que apesar de já existirem, sempre eram envolvidas de muitas vezes discussão, às vezes uma burocracia imensa, quando não era necessário se entrar com uma ação judicial. Então, a adoção já vai ser um grande passo. O outro grande passo é no juízo orfanológico, no direito das sucessões, que normalmente começava a ver aquilo, porque tinha que provar, como se fosse uma sociedade de fato. Essa coisa da prova da sociedade de fato, que era uma maneira que se tinha, às vezes, de tentar partilhar os bens, já não vai ser mais isso. Exatamente, já é aqueles direitos de um casal, ou
ou que vive numa união estável ou que vive num casamento. Então você não... Porque necessariamente aquela da sociedade de fato que você tinha que provar a contribuição pecuniária, não. A contribuição necessariamente não precisa ser pecuniária. Então, eu acho que agora, mais do que tudo, vão ser os desdobramentos que esse julgamento do STF teve, que vai começar a ser sentido pela sociedade. A senhora falou na questão da adoção, né, de um casal, né, do mesmo sexo adotar, né, uma criança. A senhora acha que essa decisão facilitou esses trâmites da adoção, que a gente, muita gente, a questão de adoção, até, é uma questão até para a gente, né, entrar até um pouquinho, também faz parte do direito de família, porque muita gente acha, já viu muitas reclamações, de falar assim, porque eu demorei 2 anos para adotar uma criança. Aí eu falo, mas a mãe demora 9 meses para gerir uma criança. Então eu acho que o tempo anterior do que a 9 meses, até de adaptação, eu não sou psicólogo, estou falando como leigo, estou falando como advogado, né? Não sei se vai ser a mesma opinião dos senhores, mas eu acho um tempo razoável. A pessoa esperar para adotar uma criança é assim, acima de 9 meses, porque você vai na adaptação. Acho que não adianta você bater, né, numa porta e pegar uma criança como você compra uma mercadoria no supermercado, né? Ou então um carro numa fabricante, você espera 1 mês para o carro vir, né, um prazo curto, porque vai que você não se adapta à criança. E criança, quando a gente fala de ser humano, a gente não pode devolver. Até porque essa relação não é consumerista, é afetiva. Justamente. A gente vai poder devolver uma criança... Mas aí eu acho que tem 2 partes, tem 2 conotações. A primeira é com relação... Existe aquela adoção do bebê recém-nascido. E existe essa adoção que eu acho que é a que tem que ser mais cuidado e que é a que é mais difícil normalmente, até porque ninguém quer, é aquela adoção da criança maiorzinha, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que às vezes já vem com problemas seríssimos de rejeição, de maus tratos. Então eu acho que essa adoção, principalmente essa adoção da criança maior, ela tem que ser, ela tem que observar os trâmites e tem que ter muito cuidado até justamente por causa disso, né? Você tem que ter... Para não se criar um trauma maior, aquela criança que está se protegendo. Exatamente, aquela criança que se pretende proteger ainda fica mais traumatizada com uma rejeição, com isso, com aquilo. Já foi rejeitada uma vez, está sendo rejeitada pela segunda vez ou terceira. Aí os reflexos disso, os danos decorrentes... A gente tem no ônibus 174. Pois é, você tem, isso é uma coisa que causa um dano, mas me parece que, nesse sentido, o Poder Judiciário está tentando. Existe a boa vontade dos magistrados que funcionam nas varas de menores, justamente, infância e juventude, justamente facilitar o trâmite. Facilitar o trâmite com responsabilidade, certo? Ou seja, eles têm a perfeita consciência e o tribunal tem preocupação justamente de colocar nessas serventias, nesses juízos, juízes justamente que tenha até que sejam sensíveis a essa judicatura, esse exercício. Eu particularmente, na minha vida profissional, nunca peguei, né, um processo de adoção, né, assim, para ser feito ou acompanhar um cliente, mas sei de algumas notícias e eu sinto algumas falhas dentro do sistema. Podem ser supridas. A primeira delas é essa questão, né, do tempo. Muita gente acha que o tempo é muito. Eu acho que hoje, não sei, talvez os senhores possam até me corrigir, mas eu acho que menos de 1 ano você entrar desde o início do processo até estar lá, já sob a sua guarda da criança, eu acho que não deve existir. Eu acho que cada caso é um caso. Não, até porque você tem o seguinte, existe, aí isso é feito uma análise
não acompanha, é acompanhado por assistente social, é acompanhamento de um psicólogo, tem a própria magistratura está acompanhando. Quer dizer, há uma análise, existem pareceres no sentido de opinar favorável ou contra aquela Agora, sabe onde eu ouvi adoção, né? uma sugestão até? Após a adoção, você adotou a criança, após a adoção, vocês acham que deveria ter, sim, um acompanhamento do Estado ali, um acompanhamento de assistência social? Pode ter, porque às vezes